Sofrer por antecipação. Lições estoicas para vencer o estresse, que ainda nem chegou. Você sente o peso de algo que ainda nem aconteceu. O coração acelera, o corpo endurece, a mente corre atrás de soluções para problemas que só existem dentro dela. É o sofrimento por antecipação, uma prisão invisível construída por pensamentos que tentam prever o futuro e acabam destruindo o presente. O curioso é que quase ninguém percebe quando isso começa. O medo se disfarça de prudência, a ansiedade se disfarça de preparo, e o corpo paga o preço por uma batalha que ainda nem existe. Os estoicos já alertavam. Não é o que acontece que nos fere, mas o que imaginamos que vai acontecer. Essa imaginação, quando fora de controle, cria tempestades em céus ainda claros. Vivemos em um tempo em que a mente está sempre alguns passos à frente do corpo. Pensamos no que pode dar errado, nas conversas que ainda não tivemos, nas oportunidades que talvez se percam, e nessa corrida mental, esquecemos que o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Sofrer por antecipação é o hábito de tentar sentir o amanhã hoje, como se isso pudesse nos proteger do incerto. Mas, na verdade, isso apenas nos rouba a força necessária para lidar com o que está diante de nós. Este vídeo é um convite a parar de se machucar com o que ainda não chegou, a observar o medo com serenidade, a silenciar o pensamento que quer prever tudo e a descobrir o poder de permanecer inteiro no presente, porque a tranquilidade não vem de controlar o futuro, mas de dominar a mente que teme o que ainda não existe. Agora, vamos ao primeiro ensinamento estoico. Tópico 1. O corpo sofre, antes da mente. Perceber o corpo sempre fala primeiro. Antes que o pensamento formule a preocupação, o corpo já reage. A mandíbula aperta, o peito se fecha, o sono desaparece. É como se o corpo fosse o mensageiro do medo, avisando que algo está errado, mesmo quando nada aconteceu. O sofrimento por antecipação começa no físico. Músculos tensos, respiração curta, digestão lenta. O organismo entra em alerta, como se houvesse um perigo real à espreita. Mas o único inimigo está dentro da mente. Os estoicos compreendiam essa conexão entre corpo e pensamento com clareza. Eles sabiam que a tensão física é um reflexo do que acreditamos estar por vir. É por isso que Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O corpo responde não ao fato, mas à interpretação. Quando você imagina o pior, o corpo acredita. Ele não distingue realidade de imaginação, reage ao que a mente projeta. Por isso, o primeiro passo para vencer o sofrimento antecipado é observar o corpo como um espelho. Se ele está em guerra, é sinal de que a mente também está. Em vez de tentar racionalizar o medo, é preciso desacelerar a respiração, soltar os ombros, libertar o corpo do controle da mente. O corpo é o campo onde o futuro se disfarça de presente. Só quando você o liberta dessa tensão, consegue perceber que o perigo não está à volta, está na expectativa. O domínio sobre si começa pelo domínio físico. Quando você aprende a relaxar conscientemente, está ensinando à mente que não há ameaça. É o contrário do que o medo quer que você faça. O medo quer que você haja, corra, controle, antecipe. A sabedoria quer que você pare, respire e perceba que nada está acontecendo. Apenas o pensamento está agindo. O corpo é o primeiro guardião da serenidade. Quem aprende a ouvi-lo, aprende também a reconhecer quando o futuro começa a pesar sobre o agora. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Você diz, I need to expand the first topic to 4,500 characters and maintain the same rule for the next topics of 4,500 characters, keeping the same language that started with the content. Do not add any bullet point subtitles or anything like that. I just need content ready to be narrated. O ChatGPT disse, o corpo sempre fala antes da mente entender o que está acontecendo. Ele pressente o perigo, sente a ameaça, reage ao imaginário como se fosse concreto. É o primeiro a carregar o peso de tudo o que ainda nem se tornou real. Quando você começa a sofrer por antecipação,
o corpo já está trabalhando horas extras, mesmo que o perigo ainda esteja distante ou nem exista. O peito se aperta, o estômago se encolhe, a respiração fica curta. São sinais de que o corpo acredita que precisa se proteger. O curioso é que ele reage a um inimigo invisível, um inimigo que vive apenas dentro da mente. A tensão física é a materialização de um pensamento que se repetiu tantas vezes que passou a ser sentido como verdade. Essa é a primeira armadilha da antecipação. O corpo não sabe distinguir o que é imaginado do que é vivido. Ele apenas responde aos comandos da mente. Se você acredita que algo ruim está prestes a acontecer, o corpo se prepara para a batalha. Mas como essa batalha nunca chega, a energia gasta se transforma em exaustão. Você acorda cansado, mesmo sem ter feito nada. Você respira fundo e ainda assim sente falta de ar. É o peso de uma guerra mental travada em silêncio dentro de um organismo que apenas obedece. Os estoicos sabiam que o corpo é o espelho da alma. Quando Marco Aurélio escrevia sobre serenidade, ele falava de uma presença física que refletia domínio interior. Não se tratava de uma postura forçada, mas de um estado em que o corpo obedece à razão, não ao medo. Quando o medo lidera, o corpo endurece. Quando a razão assume, o corpo relaxa. É um ciclo simples e invisível. O corpo revela o estado da mente antes que a mente consiga expressar o que sente. É por isso que muitos vivem cansados sem entender o motivo. O corpo está tentando resolver uma crise que nunca aconteceu. Quando a mente projeta o pior, o corpo vive como se o pior já tivesse acontecido. Ele se prepara para fugir, para lutar, para se proteger. Mas como o perigo não é real, toda essa energia se transforma em tensão acumulada. A dor nas costas, o estômago irritado, a respiração ansiosa. Tudo isso são formas de comunicação. O corpo está pedindo que você pare de acreditar em fantasmas. O sofrimento por antecipação é isso. Um corpo que carrega o peso do futuro e uma mente que se recusa a viver o presente. Epicteto dizia que o sábio não sofre duas vezes. O tolo, sim. Primeiro no pensamento, depois no fato. E é justamente o corpo que paga o preço dessa repetição. Ele sofre agora pelo que talvez nem venha a acontecer depois. Por isso, o treino estoico começa na consciência corporal. Antes de tentar controlar os pensamentos, o sábio observa suas próprias reações. Ele percebe o momento em que o peito aperta, quando o olhar se estreita, quando o ar parece pesado. Esses são os sinais de que a mente saiu do agora e começou a habitar o território da ansiedade. Ao perceber isso, o exercício não é negar o medo, mas interromper a sequência automática. Inspirar lentamente, sentir o ar entrando e saindo. Relaxar o corpo não é fuga, é mensagem. É dizer para a mente, não há perigo aqui. O corpo ensina o cérebro a confiar no presente. Essa é a sabedoria que poucos compreendem. O corpo não é inimigo do pensamento, é um aliado que mostra onde você está se perdendo. Quem sofre por antecipação costuma tentar resolver o problema na mente, criando planos, simulações, argumentos. Mas quanto mais pensa, mais o corpo endurece. É como se cada tentativa de controle gerasse mais resistência. O controle mental nasce do corpo em calma. Só quando o corpo entende que não há urgência, é que a mente consegue enxergar com clareza. O corpo é o primeiro campo de treino da serenidade. O corpo calmo é o solo fértil da razão. Imagine alguém que está prestes a falar em público. Antes de qualquer palavra, o corpo já reage. O coração dispara, as mãos suam, o estômago se contrai. O medo do julgamento é sentido antes de ser compreendido. A mente pensa, e se eu errar? E o corpo responde, perigo. Esse ciclo se repete tantas vezes que o medo se torna hábito. A sabedoria estoica é quebrar esse hábito, mostrando que a ameaça não está no momento, mas na imaginação. A mente cria a dor, o corpo a executa. Quando você entende isso, começa a perceber que a paz não é uma ideia, é uma prática física. Treinar o corpo para relaxar diante da incerteza é reprogramar a mente para confiar na vida.
O sábio não foge do desconforto, ele o observa. Ele entende que a atenção é apenas o eco de um pensamento não dominado. Ao respirar com atenção, ao caminhar lentamente, ao liberar os ombros, o corpo envia um novo sinal. Estou seguro. E é nesse instante que a mente se acalma. O sofrimento por antecipação começa a perder força quando você para de tentar resolver o futuro e decide cuidar do agora. A cada respiração consciente, você está ensinando ao corpo que ele não precisa mais lutar contra o que não existe. Ele só precisa existir. É assim que a serenidade começa, não em pensamentos grandiosos, mas na simplicidade de estar presente. O corpo em paz é o primeiro passo para uma mente livre. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. Você disse. O ChatGPT disse. Tópico 2. O algoritmo do medo. Por que você sempre imagina o pior? Você já parou para observar como sua mente sempre corre para o pior cenário possível? Antes mesmo de ter uma informação completa, o pensamento já criou um desfecho trágico. Você espera uma resposta e imagina o silêncio como rejeição. Você sente uma dor leve e acredita que é algo grave. Você ouve uma palavra atravessada e já monta uma história inteira sobre abandono, fracasso, humilhação. Esse não é um defeito pessoal, mas uma programação profunda, enraizada ao longo dos séculos. É o algoritmo do medo, uma estrutura mental treinada para identificar perigos, mesmo onde eles não existem mais. A mente humana foi moldada para a sobrevivência, não para a paz. Em tempos antigos, antecipar o pior significava viver mais. Prever uma ameaça era uma vantagem evolutiva, mas hoje, esse mesmo mecanismo virou um sabotador silencioso. O cérebro continua funcionando com as mesmas engrenagens, só que agora aplica esse filtro sobre mensagens de texto não respondidas, entrevistas de emprego, mudanças na rotina, relações incertas. O problema não está na imaginação em si, mas no hábito de confiar nela como se fosse realidade. O algoritmo do medo é repetitivo e automático. Ele se baseia em padrões. Se algo deu errado no passado, ele assume que dará errado de novo. Se você foi rejeitado, ele parte do princípio de que será rejeitado sempre. Se um detalhe parece fora do lugar, ele interpreta como uma ameaça completa. É um sistema de segurança que dispara o alarme mesmo quando o vento bate na janela. E o corpo, como vimos antes, responde a esse alarme com tensão, agitação e desgaste. Epicteto dizia que não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre as coisas. E o algoritmo do medo é isso. Uma opinião automática, construída por experiências passadas, traumas não curados, crenças herdadas. Ele pega fragmentos da realidade e preenche o resto com suposições negativas. Você começa a viver menos o que acontece e mais o que teme que aconteça. E nesse processo, perde-se o agora, esgota-se a mente, esvazia-se a alma. A chave estoica para desmontar esse algoritmo não é negar o medo, mas entender seu funcionamento. É como observar uma máquina trabalhando. Você começa a perceber o momento exato em que o pensamento negativo se forma, cresce, se impõe. E nesse instante, ao invés de alimentar esse pensamento com mais imaginação, você o segura. Você observa. Você se pergunta: isso é real? Ou é uma história que minha mente está criando com base no medo? Essa pergunta simples já basta para interromper o ciclo. É claro que o medo não desaparece de uma hora para outra. Ele é um convidado antigo, sempre pronto para aparecer sem ser chamado. Mas quando você deixa de alimentá-lo com crenças automáticas, ele enfraquece. Quando você treina a mente para não concluir antes de observar, para não julgar antes de compreender, você começa a reescrever o algoritmo. O pensamento deixa de ser uma sentença e passa a ser uma possibilidade. Você deixa de reagir como vítima do futuro e passa a agir como senhor do presente. A mente que sofre por antecipação não está doente, está desorganizada. Ela opera em um sistema que prioriza o caos, porque foi treinada assim. Mas ela pode ser reprogramada.
Os estoicos treinavam o pensamento com disciplina. Eles praticavam o que chamavam de exame interno. Ao final do dia, refletiam sobre suas emoções, pensamentos e reações. Não para se culparem, mas para entenderem seus próprios mecanismos. Essa lucidez é a chave. Porque quem entende como pensa, começa a pensar de forma diferente. O algoritmo do medo se alimenta de repetição. Ele precisa que você acredite sempre nas mesmas histórias. Para interrompê-lo, você precisa mudar o padrão. E isso começa com uma pausa, uma respiração profunda, uma observação silenciosa do pensamento. Quando você percebe que está criando o pior cenário possível em vez de mergulhar nele, você observa. Você questiona. Você traz a razão para a mesa. E quando a razão se senta, o medo se levanta. A mente não precisa ser um campo de batalha. Ela pode ser um templo. Mas para isso, é preciso não aceitar todo pensamento como verdade. É preciso coragem para questionar a si mesmo. E maturidade para reconhecer que, muitas vezes, o inimigo não está lá fora. Está nas histórias que você permite que cresçam dentro de você. Você não controla o que vem até sua mente, mas você pode decidir o que permanece. A liberdade começa quando você para de acreditar em tudo que pensa. E isso exige prática, vigilância e lucidez. Porque imaginar o pior é fácil. Difícil é resistir à tentação de se apegar a essa ideia, mas é nessa resistência que nasce a força. É nesse espaço entre o pensamento automático e a sua escolha consciente que mora a verdadeira paz. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Você disse 1. O chat GPT disse tópico 3. A ilusão da preparação infinita. Existe um momento em que o planejamento deixa de ser sabedoria e passa a ser medo disfarçado. Você sente que precisa pensar mais, prever mais, revisar mais. A mente diz que ainda não é o momento certo, que você ainda não sabe o suficiente, que talvez seja melhor esperar só mais um pouco antes de agir. E assim, os dias passam, os planos se acumulam, as simulações mentais se tornam rotina, mas a ação nunca acontece. Esse é o território da preparação infinita. Um lugar confortável, lógico, mas profundamente estéril. A preparação infinita é uma das formas mais elegantes de paralisia. Ela faz parecer que você está se preparando para o futuro, quando, na verdade, está evitando enfrentá-lo. A mente racionaliza. Estou me organizando. Mas, no fundo, o que você está fazendo é tentando controlar todas as variáveis antes de dar o primeiro passo. O problema é que as variáveis nunca acabam. Sempre haverá um novo detalhe, uma nova dúvida, um novo risco. E nessa busca por segurança absoluta, o presente é deixado de lado. O estoicismo não condena a preparação, pelo contrário. Marco Aurélio falava sobre estar pronto para o que vier. Mas essa prontidão é ativa, não teórica. Ela nasce do contato direto com a realidade, não da tentativa de simular o mundo em pensamentos. O estoico prepara a si mesmo, sua mente, sua disposição, sua capacidade de lidar com o que vier. Ele não tenta prever o caos, ele fortalece a si mesmo para atravessá-lo. A preparação infinita está enraizada no medo de errar, de se expor, de perder o controle. É como se você tentasse construir uma ponte para o futuro sem sair do lugar onde está. Mas a verdade é que não existe ponte. Existe o chão que aparece sob seus pés enquanto você caminha. Nenhum plano é tão perfeito quanto a experiência direta. E nenhum pensamento é mais poderoso que uma atitude real. Epicteto dizia: não é o que te acontece que importa, mas como você responde ao que acontece. E você só aprende a responder vivendo, não imaginando. A mente cria possibilidades, a ação revela verdades. Enquanto você estiver preso ao ciclo de pensar, prever e temer, não haverá crescimento. A mente que tenta antecipar tudo se torna incapaz de viver qualquer coisa plenamente. A preparação infinita também rouba sua vitalidade, porque pensar sem agir esgota, planejar sem executar frustra, refletir sem mover-se adoece.
A mente humana precisa do movimento, do risco, da descoberta. E quando ela é forçada a viver apenas na teoria, ela começa a definhar. Surge o cansaço sem motivo, a apatia sem explicação, a sensação de que tudo é difícil demais. Mas o que está difícil não é a vida. É o peso de carregar um futuro que você insiste em tentar resolver apenas com pensamentos. O estoico rompe esse ciclo com uma escolha simples: agir apesar da dúvida. Ele entende que o momento perfeito não existe e que a verdadeira preparação não é ter todas as respostas, mas estar disposto a enfrentá-las quando elas surgirem. Ele se treina não para controlar os eventos, mas para manter sua postura diante deles. Ele abandona a ilusão de que o medo será eliminado pelo pensamento. Ele sabe que o medo só é dissolvido pela presença. Muitos acreditam que preocupar-se é uma forma de preparo. Mas a preocupação é repetição, não evolução. Ela gira em círculos, volta sempre ao mesmo ponto. O preparo real é linha reta. Começa com uma decisão e segue em frente. Você pode rever um plano 10 vezes e ainda sentir insegurança. Mas ao dar um passo, o medo começa a perder espaço. O corpo sente, a mente silencia e o caminho se revela. A preparação infinita é confortável porque nunca exige coragem. Ela mantém você no território do conhecido. Mas é também uma prisão elegante. Você sente que está fazendo algo quando na verdade está apenas adiando. E quanto mais adia, mais difícil se torna agir. O hábito de pensar demais vira um vício. Um vício silencioso, sofisticado, mas ainda assim um vício. E como todo vício, ele precisa ser rompido com uma decisão firme. Você nunca estará 100% pronto. E isso não é uma falha, é a condição humana. A sabedoria está em aceitar essa verdade e ainda assim seguir. Não é sobre ter certeza, é sobre ter clareza de que a vida não espera pela perfeição. Ela se move com ou sem você, e cabe a você decidir se vai viver preso ao que poderia acontecer ou livre no que está acontecendo agora. Type 1. To write the next topic or type the changes you want. Você disse: 1. O ChatGPT disse. Tópico 4. Quando o silêncio vira ameaça. Há um tipo de silêncio que incomoda mais do que o barulho. Um tipo de vazio que a mente moderna não sabe habitar. Quando tudo está calmo, quando nada urgente acontece, quando os ruídos cessam, a ansiedade começa a crescer. É nesse espaço entre um problema resolvido e outro que ainda não surgiu que o sofrimento por antecipação ganha força. A ausência de caos não traz alívio, traz inquietação. Porque o silêncio, para uma mente condicionada ao movimento constante, parece perigoso. Ele soa como um sinal de que algo está errado, ou pior, de que algo está prestes a dar errado. Esse fenômeno é sutil, mas devastador. A pessoa acorda em um dia tranquilo e, em vez de descansar, sente-se desconectada. A falta de notificações, de demandas, de respostas, a deixa em alerta. Ela começa a buscar problemas onde não há, a reviver situações antigas ou a criar novas ameaças mentais para preencher o silêncio. O que deveria ser paz se transforma em angústia. A ausência vira sinal de abandono. A quietude vira palco da imaginação catastrófica. Os estoicos compreendiam o valor do silêncio como prática de fortalecimento. Para eles, o silêncio era um templo onde a mente aprendia a não depender de estímulos externos para existir. Mas hoje esse mesmo silêncio virou inimigo porque fomos ensinados a medir nossa relevância pelo movimento, pelo ruído, pela resposta constante. A inatividade, que deveria ser descanso, se torna desconforto. E o desconforto ativa o medo. O medo de estar parado demais, calmo demais, solto demais. Como se a tranquilidade fosse uma armadilha. Quando o silêncio vira ameaça, é porque a mente perdeu o hábito de estar presente. Ela não sabe mais simplesmente observar sem interpretar. Tudo precisa de um significado, de uma resposta, de uma direção. E quando nada oferece isso, ela cria. Imagina, preenche. E quase sempre preenche com o pior. A ausência de ruído externo dá espaço para o excesso de ruído interno. E então,
o que deveria ser um intervalo se transforma em tensão. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que não teme o que não depende dele. E o silêncio é uma dessas coisas. Ele não pode ser controlado. Ele chega, e quando bem recebido, revela o que está vivo dentro de nós. Mas para a maioria, o silêncio é evitado porque ele mostra o que foi negligenciado. Ele traz à tona pensamentos que o barulho esconde. Ele expõe vazios que foram encobertos por tarefas, distrações, urgências. É por isso que, quando tudo está quieto, muita gente sente que algo está errado. Não está. Apenas o que estava abafado começa a aparecer. Sofrer por antecipação, muitas vezes, é um mecanismo inconsciente para fugir do silêncio. Ao prever problemas, você ocupa a mente, você cria movimento. Você gera um barulho interno que impede o vazio de se mostrar. Mas essa agitação tem um preço. Ela impede que você se reconecte com a essência, com o agora, com a realidade simples de estar vivo sem precisar resolver nada. A mente precisa reaprender a repousar, e esse descanso não vem com distração, vem com presença. A prática estoica convida a esse reaprendizado. Sentar em silêncio, não buscar respostas, apenas observar o que surge. Quando o pensamento do futuro tentar invadir, apenas reconhecer. Isso é só um pensamento. Não combatê-lo, não alimentá-lo, apenas vê-lo passar. Como uma nuvem que atravessa o céu sem deixar rastro. É nesse treino que o silêncio deixa de ser ameaça e volta a ser abrigo. É necessário reaprender a estar em paz quando nada acontece, a confiar no intervalo, a aceitar que nem tudo precisa de movimento, que o vazio também é parte da ordem natural das coisas. Quando você conseguir repousar dentro de um momento silencioso, sem tentar escapar dele, você terá vencido uma das formas mais profundas do sofrimento por antecipação. Porque não é o silêncio que te assusta, é o que ele revela. E quando você aprende a acolher essa revelação sem pressa, sem julgamento, sem defesa, o medo perde a força, a mente se aquieta e a vida volta a ser sentida como ela é, simples, presente, silenciosa e ainda assim, completa. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. Você disse 1. O ChatGPT disse, tópico 5. O futuro não precisa de você ainda. A mente que sofre por antecipação carrega um fardo que não lhe pertence. Ela tenta resolver o amanhã como se o tempo estivesse pedindo ajuda, como se fosse sua responsabilidade dar conta de tudo antes que aconteça. É como se o futuro estivesse doente e você fosse o único médico capaz de curá-lo, mesmo que ainda não tenha sido chamado. O resultado disso é exaustão, porque não importa o quanto você pense, revise ou simule, o futuro segue onde sempre esteve, à frente. E ele não pediu nada de você ainda. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar para quem foi condicionado a controlar. A ansiedade se alimenta da ilusão de que é possível evitar o sofrimento pensando com antecedência. A mente corre à frente do tempo, tentando impedir quedas que talvez nem existam. Mas, na tentativa de prever tudo, o que se perde é o agora. O único espaço onde é possível viver, agir e mudar. O presente não é uma etapa, é o centro. O futuro, por mais importante que pareça, ainda não existe. E por isso mesmo, não depende de você. O estoicismo ensina que devemos manter a alma firme no instante em que estamos. Marco Aurélio reforçava essa ideia diariamente em seus escritos. Não se deixe arrastar pelo futuro. Se ele for necessário, ele virá até você. O verdadeiro sábio não ignora o que pode acontecer, mas não se ausenta do que já está acontecendo. Ele entende que o futuro é uma ideia, uma construção, uma possibilidade, não uma exigência. E se ele não chegou, não há o que fazer por ele. Quando você age como se o amanhã estivesse sobre seus ombros, você se torna escravo de algo que ainda nem tem forma. Você antecipa diálogos, desenha tragédias, sente dores que ainda não nasceram. É como correr quilômetros com uma mochila cheia de pedras, sem saber onde está a linha de chegada. A preparação é bem-vinda, a responsabilidade é nobre. Mas há um limite
onde elas se transformam em autoagressão. O nome disso é urgência emocional. A urgência emocional é o desejo de resolver agora o que só poderá ser enfrentado depois. E ela nasce da incapacidade de esperar. Não de esperar passivamente, mas de esperar com serenidade, com clareza, com a consciência de que nem tudo precisa ser resolvido já. Algumas respostas só vêm quando a pergunta amadurece. Algumas situações só se revelam quando o tempo permite. A pressa não apressa o destino, apenas atrasa a paz. Epicteto dizia: existe apenas um caminho para a felicidade, deixar de se preocupar com aquilo que está além do seu poder. E o futuro está sempre além. Sempre um passo à frente, sempre fora do seu alcance imediato. Você pode se preparar, mas não pode controlar. Você pode refletir, mas não pode moldar o que ainda não tomou forma. O que você pode e deve fazer é estar inteiro no agora, porque é nesse instante que suas escolhas ganham força. Se o futuro não precisa de você ainda, por que você insiste em invadi-lo? Essa invasão é o que gera angústia, porque você entra num terreno onde nada está definido e tenta construir certezas onde só há neblina. É injusto com a sua energia, é violento com sua sanidade e é desnecessário para a sua vida. Você não precisa antecipar todos os passos para caminhar com firmeza. Basta colocar um pé diante do outro, hoje. O futuro é um visitante, não um inquilino. Ele virá quando for o momento. E quando chegar, você será a pessoa preparada, não porque previu tudo, mas porque soube estar inteiro no tempo certo. A mente que entende isso respira com mais leveza. Ela deixa de correr atrás do que não chegou e passa a cuidar do que está aqui. A ansiedade começa a ceder espaço para a ação lúcida. O medo perde lugar para a presença. A clareza começa com uma simples constatação. Agora é tudo que existe. Não importa o que o futuro trará, ele não está aqui. E se não está, não tem direito de dominar seu pensamento. Sua força nasce da concentração plena no presente. É aqui que você pode amar, decidir, mover, descansar. É aqui que sua alma se reconstrói. O resto é ilusão. E se você insistir em viver antes da hora, perderá a hora de viver. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Você disse 1. O ChatGPT disse. Tópico 6. O sofrimento de ter que saber o que vai acontecer. Existe um sofrimento silencioso que não aparece em exames, mas que corrói por dentro. A necessidade de saber. Saber como vai terminar. Saber se vai dar certo. Saber o que os outros estão pensando. Saber se a escolha feita hoje vai gerar dor ou alívio amanhã. Essa obsessão por previsibilidade parece, à primeira vista, racional. Afinal, quem não quer se sentir seguro? Mas o que poucos percebem é que esse desejo de certeza absoluta é uma das formas mais disfarçadas de ansiedade. A mente se convence de que, se souber o suficiente, vai evitar o sofrimento. Ela busca padrões, interpreta sinais, antecipa reações, tenta controlar variáveis, prever comportamentos, ler pensamentos. E quanto mais tenta saber, mais se perde. Porque o mundo real não é um cálculo, é um fluxo. E esse fluxo não se curva à nossa vontade. Ele apenas segue. O estoico não se desespera por não saber. Ele se fortalece naquilo que pode fazer enquanto não sabe. Sofrer por não saber é uma tortura que parece lógica, mas é profundamente emocional. É um medo de ser surpreendido, de ser ferido, de ser pego desprevenido. Por isso a mente busca mapas, respostas, sinais, e ao não encontrá-los, inventa. Cria suposições, faz apostas emocionais, e quase sempre essas apostas são negativas. O silêncio de alguém vira rejeição. A demora de uma resposta vira recusa. A mudança de planos vira abandono. Esse sofrimento vem da ideia de que tudo deve ser compreendido antes de ser vivido. Mas há coisas que só fazem sentido depois que acontecem. Há dores que só mostram sua razão depois de curadas. Há ciclos que só se revelam completos depois de encerrados. Tentar entender tudo antes da hora
É como forçar a flor a desabrochar. Você pode tentar, mas vai destruir o que está tentando controlar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, não para saber o que ia acontecer, mas para lembrar-se de como deveria se portar, independentemente do que viesse. O foco dele não era prever, era se preparar para agir com dignidade em qualquer cenário. O sofrimento de precisar saber nasce quando você transfere sua paz para o campo do incerto, quando acredita que só poderá ficar bem se tiver garantias. Mas a vida não é um contrato assinado. É um risco constante. A verdadeira liberdade começa quando você abandona a ideia de que precisa ter todas as respostas agora. Quando entende que não saber é um estágio natural da existência. Um lugar onde a fé no que se constrói hoje é mais poderosa do que o medo do que pode vir amanhã. Epicteto lembrava que a serenidade está em aceitar o que não depende de nós, e saber o que ainda não se revelou está sempre fora do nosso controle. A mente moderna foi ensinada a buscar segurança como prioridade, mas o estoico busca clareza, não garantias. Ele se pergunta: estou fazendo o meu melhor aqui e agora? Se a resposta for sim, então o que vier será recebido com firmeza. Se for não, ele corrige o que pode sem se torturar. O que ele nunca faz é tentar forçar o tempo a se revelar antes da hora. Ele respeita o silêncio das coisas ainda em formação. O sofrimento por antecipação está profundamente ligado a esse desespero por saber. E é aí que mora o erro. Porque quem vive tentando saber o que vai acontecer, deixa de participar do que está acontecendo. E essa ausência é o maior desperdício de vida. A mente se projeta tanto para frente que esquece de se colocar no agora. E o agora, por mais imperfeito que pareça, é o único solo onde a paz pode brotar. Quando você se liberta da necessidade de saber, algo dentro de você relaxa. O corpo para de tensionar. A mente para de simular. O coração para de se defender de algo que talvez nem venha. E pela primeira vez em muito tempo, você respira como quem está onde deveria estar. Porque está. Não é o futuro que exige que você o conheça. É sua insegurança que grita por controle. Mas o controle é uma ilusão. O que você pode ter é presença. E é a presença que suaviza a incerteza, que transforma o medo em coragem, que te devolve ao lugar onde tudo realmente acontece, aqui. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. Você disse. 1. O ChatGPT disse. Tópico 7. A mente queima o que toca. Como o pensamento se torna o próprio carrasco. Existe uma hora em que o pensamento deixa de ser ferramenta e passa a ser fogo. Um fogo que, em vez de iluminar, consome. Quando a mente não é treinada, ela transforma cada dúvida em sentença, cada possibilidade em condenação, cada incerteza em tortura. Ela começa como aliada, tentando proteger, prever, organizar. Mas, pouco a pouco, o excesso vira veneno. O pensamento começa a girar em círculos, a repetir imagens, a ensaiar falas, a reviver cenas. E então, sem perceber, a mente se transforma no próprio carrasco. Você não está mais pensando. Está sendo pensado, tomado por um fluxo automático que não responde à sua vontade, mas à sua ansiedade. O que deveria ser raciocínio vira repetição. O que deveria ser reflexão vira obsessão. E o que deveria ser preparo vira medo disfarçado. O pensamento queima porque insiste em tocar o que ainda não existe, o que ainda não pode ser resolvido, o que ainda não está ao alcance. Ele se alimenta do irreal e transforma isso em dor concreta. Os estoicos compreendiam a mente como algo que deve ser educado diariamente. Para eles, o pensamento é como um animal selvagem, poderoso, mas perigoso se deixado livre demais. Epicteto dizia que o maior poder que temos é a escolha sobre o que pensar. Mas a maioria nunca aprende a fazer essa escolha. Cresce acreditando que todo pensamento deve ser seguido, que tudo que a mente cria é digno de atenção. E assim, vive-se à mercê da própria criação. A mente indisciplinada se alimenta do que assusta. Ela não busca a verdade.
Ela busca estímulo, e o estímulo mais forte é o medo. É por isso que ela retorna às mesmas imagens dolorosas, aos mesmos cenários ruins, às mesmas frases que machucam. Ela toca tudo isso repetidamente até queimar. E quando queima, ela não para. Ela quer mais. Porque o pensamento obsessivo não busca solução, busca permanência. Ele não quer resolver, quer continuar existindo. Sofrer por antecipação é a prova de que o pensamento, quando não vigiado, torna-se um ciclo de autoflagelo. Você pensa para tentar evitar a dor, mas acaba criando ela antes que a vida tenha sequer a chance de te mostrar outro caminho. Você imagina para se proteger, mas se machuca mais no processo de imaginar do que se machucaria vivendo o fato. E esse é o drama. O que dói não é a realidade, é o que você fez com ela dentro da sua cabeça. Marco Aurélio escrevia a si mesmo como forma de domar os próprios pensamentos. Ele os colocava no papel para vê-los de fora, para desmontar suas armadilhas, para entender suas intenções. Porque ele sabia que a mente é uma excelente serva, mas uma péssima senhora. Quando você não questiona o que pensa, você vive sob o governo do que te afasta da paz. A disciplina mental estoica não é frieza, é higiene. É cuidado com o que se permite repetir. É atenção com o que se permite permanecer. Você pode ter um pensamento negativo, isso é natural. Mas você não precisa fazer dele um lar, não precisa montar nele um altar. O que você alimenta, cresce. E se você alimentar a dor antecipada, ela se tornará o seu único idioma. Reverter esse ciclo exige prática. Exige o hábito de observar, sem se identificar. Ver o pensamento surgindo como se você estivesse vendo uma onda se formando no mar. Ela vem, ganha força, quebra e desaparece. Você não precisa segui-la até a praia. Você não precisa se afogar nela. Só precisa vê-la pelo que é, uma onda, não uma profecia. A mente queima o que toca quando não entende que pode tocar com leveza. Pode tocar sem possuir. Pode pensar sem se prender. Isso é o que o estoicismo ensina. Domínio. Não é controlar tudo. É não ser dominado por tudo. Não é impedir o pensamento, mas escolher qual merece atenção. Que essa escolha é o que separa o sofrimento inútil da sabedoria silenciosa. A mente não precisa ser sua inimiga. Ela pode ser o seu abrigo, mas, para isso, ela precisa ser conduzida. Precisa ser ensinada a não transformar possibilidades em monstros, a não repetir a dor como se ela fosse inevitável, a não se apegar ao medo como se ele fosse sinal de inteligência. Pensar é um poder, mas pensar demais, sem critério, é um risco. Você tem o direito de escolher o que permanece em você. E essa escolha feita de forma consciente é o que transforma o fogo do pensamento em luz. A liberdade está em não precisar sofrer antes da hora. Há um ponto em que a mente cansada simplesmente se rende. Um ponto em que a pessoa, após tanto projetar, antecipar e temer, sente-se esgotada pelo esforço de controlar o incontrolável. É nesse momento que algo se rompe. A ilusão de que sofrer antes é uma forma de preparo perde o sentido. E nasce uma nova compreensão. A verdadeira liberdade está em não precisar sofrer por antecedência. Está em estar inteiro no tempo presente sem carregar o peso do que ainda não chegou. O sofrimento antecipado não é nobre, não é prudente, não é sinal de maturidade. É um reflexo de uma mente que ainda acredita que pode impedir a dor sentindo-a antes. Mas a dor, quando chega, nunca se parece com o que foi imaginado. Às vezes é menor, às vezes é diferente, às vezes nem vem. E todo aquele sofrimento que foi vivido antes não serviu para nada, a não ser para enfraquecer, esgotar e afastar a alma do agora. O estoico não se nega à dor futura, mas também não a cultiva antes da hora. Ele vive no presente como um guerreiro que treina, mas não sangra em batalhas que ainda não existem. Ele não se deixa consumir por probabilidades. Ele observa o que pode acontecer e volta sua atenção para o que já está acontecendo. Ele entende que se preparar não é se ferir antecipadamente,
é se fortalecer silenciosamente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que é loucura sofrer agora por algo que talvez nunca aconteça. E mais loucura ainda é viver de forma fragmentada, como se cada momento precisasse ser invadido pelas sombras do futuro. Há uma dignidade imensa em estar inteiro no presente, mesmo diante da incerteza. Há um poder silencioso em não se dobrar ao medo daquilo que ainda não existe. Sofrer por antecipação é uma escolha inconsciente, mas é escolha. E toda escolha pode ser revista. Você pode decidir não seguir o fluxo do pensamento que te arrasta para o amanhã. Pode decidir respirar com mais calma, observar com mais clareza, responder com mais consciência. Pode escolher estar aqui, agora, sem se torturar pelo que pode ou não acontecer. Essa é a base da liberdade interior. A mente disciplinada não é aquela que nunca sente medo, mas aquela que sabe reconhecer quando o medo está mentindo. E o medo quase sempre mente. Ele exagera. Ele pressiona. Ele promete caos. E quando você acredita nele sem questionar, você se torna escravo da sua própria imaginação. O estoico se liberta ao perceber que não precisa mais dessa prisão. Ele vê o medo chegando, mas não o convida para entrar. A liberdade não é ausência de problemas. É presença total no momento em que os problemas ainda não existem. É ter energia suficiente para viver com dignidade quando a vida pedir. E essa energia só é preservada quando você para de gastá-la com dores emprestadas do futuro. Viver em paz não é viver sem desafios, é parar de viver em antecipação constante da queda. O tempo tem seu ritmo, a vida tem sua ordem, e você tem o direito de descansar no agora, de respirar sem pressa, de estar inteiro em uma manhã comum, em uma conversa simples, em um silêncio que não ameaça. A mente que entende isso encontra repouso, o corpo que recebe isso se solta. A alma que abraça isso floresce. Não é o futuro que te escraviza, é o quanto você se ausenta do presente. O tempo que você deveria usar para viver está sendo usado para sofrer. E esse roubo silencioso e contínuo é o que esvazia seus dias. Quando você percebe isso, algo muda. Você não precisa de mais garantias, precisa de menos antecipações. Você não precisa de mais controle, precisa de mais presença. Ser livre é isso. Não se obrigar a sofrer por algo que talvez nem exista. É escolher habitar a vida como ela é, e não como o medo insiste em pintá-la. E essa escolha está em suas mãos, agora. Se isso fez sentido para você, compartilhe nos comentários como tem sido sua relação com o futuro. E se quiser continuar essa jornada de clareza e presença, inscreva-se. Às vezes tudo o que a mente precisa é de um lembrete silencioso como esse para voltar ao lugar onde a vida acontece. Aqui.